Você sabe que quando a gente toca nesse assunto de família, geralmente assim, há um misto de emoções, né, que se despertam, porque a grande verdade é que a vida após o pecado se tornou muito complexa, inclusive os relacionamentos. Então eu percebo assim, quando a gente fala desse assunto de família, por exemplo, em muitos solteiros, os olhos brilham, há uma expectativa bonita para o futuro, mas há outros solteiros que nessa hora sentem receio, resistência. Por quê? Tudo depende da sua história familiar, né? Do seu histórico familiar, de como está sendo ou como foi, talvez, a relação dos pais. Quando a gente trata desse assunto de família em casados, tem casados que pensam assim, isso é tudo de bom, isso é satisfação, isso é realização, mas há outros, e eu já ouvi gente casada dizer assim, pastor, se arrependimento matasse, né? Ou arrependimento ter casado com esse homem ou casado com essa mulher. Então você veja que as emoções que se despertam são diferentes. Quem sabe pessoas divorciadas, vem aquele pensamento assim, não, isso aí foi um erro que eu cometi, né? E quem sabe algumas mágoas, algum ressentimento aflora. Outros, quem sabe que são viúvos, um sentimento de saudade. Então a realidade é essa. Na vida após o pecado, os relacionamentos se tornaram muito complicados. Por isso esse tema de família que deveria trazer só boas recordações e um sentimento assim de realização, de felicidade, uma expectativa positiva, muitas vezes traz também sentimentos negativos. Mas olha aqui uma coisa, mesmo com todos os problemas nos relacionamentos familiares, pessoas continuam se casando, continuam tendo filhos e continuam formando família. Por que isso? Por que mesmo com tantos problemas e tantos divórcios, tantas famílias desintegradas, desunidas, ainda assim o povo casa, tem filhos, né? Forma família, e a razão é muito simples. A explicação é a mais simples de todas, porque casar é bom. Ter filhos é muito bom, eu estou falando de experiência própria. Formar família é algo maravilhoso. Sim, com certeza. Afinal de contas, o casamento, a família foram estabelecidos, foram planejados e oferecidos a nós por Deus. O nosso Deus de amor, tudo que Deus faz objetiva o nosso bem, nossa felicidade. Cada dia eu me convenço mais que o problema não está no casamento. O problema não está nessa questão de procriar, de gerar filhos, de formar família. Sabe onde está o problema? O problema está com a nossa natureza, que após o pecado tornou-se essencialmente egoísta. É esse coração egoísta nosso que faz com que muitas vezes o nosso casamento se torne ruim. Nosso relacionamento com os filhos ou com os nossos pais, com os nossos irmãos, se torna complicado e às vezes até insuportável. É por conta disso que muitas famílias se desintegram. Nossa natureza, repito, é essencialmente egoísta. Agora, aqueles que conseguem vencer esse egoísmo e viver na relação familiar no espírito de altruísmo, de desprendimento, de bondade, eles encontram, sim, um relacionamento positivo, feliz, uma família feliz. Então, é claro, a gente não pode desistir. Nós precisamos, sim, pedir a Deus que tenha compaixão de nós e que nos ajude a vencer essa natureza nossa que é tão mesquinha, que é tão difícil, tão complicada, para que a gente possa viver em casa, em família, num relacionamento de amor. Eu quero ler um texto e vou começar com esse aqui, Provérbios, capítulo 15, verso 17. Já vou buscar aqui na minha Bíblia, e se você está acompanhando também aí com a sua Bíblia, pode buscar aí o seu texto, seja aí no seu livro, seja no seu smartphone talvez. Provérbios capítulo 15, verso 17. Na minha versão está escrito assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Simples assim. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio.
O que Salomão está querendo dizer com isso? Quando ele fala que é melhor um prato de hortaliças onde há amor, entenda que o prato de hortaliças aqui é uma referência a uma alimentação talvez mais simples, mais escassa, que sugere uma família mais pobre, com menos recursos. Mas, a despeito deles serem pobres, eles têm um relacionamento de amor, isso é que faz toda a diferença para a família ser feliz. E ele diz, do que o boi cevado e com ele o ódio. Então, aqui agora o inverso, o boi cevado seria sinônimo de fartura, de riqueza em termos de bens materiais, mas que adianta ter isso, porém viver num relacionamento infeliz, num relacionamento onde exista ódio. Agora veja, quando a gente lê essas palavras, a gente precisa entender que Salomão não está querendo dizer com isso que todo rico tende a ser infeliz e todo pobre é necessariamente feliz. Claro que a ideia não é essa. O que ele está dizendo é que para a gente ser feliz ou infeliz na relação familiar, independe da condição financeira, de ter muitos recursos ou poucos recursos. O fator preponderante, indispensável, imprescindível para a gente ter uma relação familiar feliz, bem-sucedida, é a presença do amor. Porque o amor traz consigo respeito, bondade, fidelidade, compreensão, humildade, compromisso. Isso é maravilhoso, não é? A gente precisa de um relacionamento de amor. Isto sim é a verdadeira riqueza e eu louvo a Deus, porque essa riqueza aqui, todos quantos queiram poderão tê-la, desde que naturalmente a busquem, e busquem na fonte certa, busquem em Deus. Eu estou pensando aqui numa historinha que eu ouvi uma vez e eu achei muito legal. Veja, isso é só uma historinha, tá? Dessas criadas, inventadas. Mas eu acho legal para ilustrar e para descontrair um pouquinho. Um jovem casal se encontrou, né? Dois jovens cristãos, e aí se olharam, se apaixonaram, né? Quem sabe essa é a sua história também. E, bom, pelo menos nesse começo, espero que no final não seja, você já vai entender por quê. Eles se encontraram, eles se apaixonaram, e aí pronto, um pediu, né, namoro, o outro aceitou, e beleza. Eles começaram a namorar, ficaram noivos, se casaram, foram para a lua de mel, tudo certinho, e voltaram. E aí, com o tempo, começaram a ter algumas rusgas, algumas tretas, como o povo diz, né, umas dificuldadezinhas. Mas casal cristão, eles perseveraram, e um perdoa, o outro perdoa, e vamos para frente, vamos lá, vamos perseverar. E o tempo foi passando, esses jovens chegaram à meia-idade, chegaram à velhice, mas assim, às vezes era love, às vezes era fight. Você sabe que a vida conjugal é assim, não é? Na minha casa não é diferente, eu imagino que na sua também não. Mas tomara que haja mais amor do que luta, né? Mais amor do que briga, do que desentendimento. E eles foram perseverando. Chegou um dia que ele já era um velhinho, ela uma velhinha, e aconteceu o inevitável. O velhinho morreu. Geralmente o homem morre primeiro, misericórdia. Mas o velhinho morreu. Depois foi a vez da velhinha morrer. Aí Jesus voltou. Como eu disse, isso é só uma historinha, tá? Não aconteceu e nem poderia acontecer. Mas aí Jesus voltou, conforme sua promessa, a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia diz, você sabe, que quando Jesus voltar, antes de beneficiar os justos vivos, ele vai primeiro ressuscitar com um corpo perfeito aqueles que morreram confiantes nele. Então, quando Jesus voltou de uma hora para outra, olha, num piscar de olhos, não é que a esposa ressuscitou? Sim, feliz. Olhou para um lado, para o outro, e de repente ela vê o seu marido também ressuscitando. E ela corre ao encontro dele, dá um abraço assim bem apertado, e ela diz assim, oh, meu amor, agora nós vamos viver juntos eternamente. E nessa hora ele olhou para ela e disse assim, não, senhora, meu compromisso contigo era até que a morte o separe. Situação, hein? É claro que isso não pode acontecer e não vai acontecer. Mas olha, moral da história, o plano de Deus não é que a gente tenha apenas um casamento vitalício, que seja duradouro. Quando Deus criou o casamento, o plano do Senhor era e permanece sendo
que o nosso relacionamento seja duradouro, sim, vitalício, sim, mas que também seja significativo, que seja feliz, que seja bom. Mas acredite, ouça bem isso aqui, uma família feliz não é um presente que cai do céu para alguns poucos que são privilegiados, sortudos. Não é como acertar na loteria. Uma família feliz, um casamento feliz, é algo que a gente precisa construir dia a dia, tijolo a tijolo. É como a construção de uma casa. Eu fico impressionado ao ver que pessoas se esforçam tanto, por exemplo, para construir uma casa. Às vezes passam anos e anos lutando, investindo tudo que tem para conseguirem comprar um terreno, construir uma casa, uma boa casa. E quantos anos a gente passa estudando, não é? Nos preparando para conseguirmos uma boa profissão, um bom emprego, para ter uma condição financeira estável, para a gente poder dar segurança nesse sentido para nós e para a nossa família. Quantas vezes a gente investe tanto em adquirir bens materiais, em nos desenvolver profissionalmente, mas às vezes nós negligenciamos o investimento no nosso relacionamento familiar. Então eu insisto com você, uma família feliz a gente consegue, não é como um presente, uma dádiva que cai do céu, mas é uma conquista que a gente vai obtendo dia a dia, como na construção de uma casa, tijolo a tijolo. E isso, acredite, envolve a decisão, a determinação de investir em tempo para a família. Tempo de qualidade, mas também em quantidade. Isso envolve, muitas vezes, renúncia, perseverança, sacrifício. E olha, vale a pena. Se vale a pena construir uma boa casa, se vale a pena ter um bom emprego, maior ainda é o valor de ter uma família feliz. Eu conheço gente que nem tem boa casa, que nem tem bom emprego, mas ainda assim é gente feliz, porque tem dentro de casa paz, harmonia, tranquilidade, segurança, compreensão. Mas lembre-se disso, Deus não quer apenas que você se case e que seja até a morte da sua mulher ou do seu marido. Deus quer que você e eu, nós todos, vivamos nosso relacionamento conjugal e familiar, sim, como um compromisso até o fim de nossa vida, mas que esse relacionamento, como disse, seja significativo, seja feliz, seja para o nosso bem. E é claro que eu não posso deixar de dizer para você que até já mencionei de maneira mais suave esse ponto, mas agora quero insistir um pouco mais. Para a gente ter um casamento e uma família feliz, a gente precisa da presença de Deus em nosso lar. Mas é claro, primeiramente, a presença de Deus em nosso próprio coração, em nossa própria vida. Imagine só uma família onde todas as pessoas, pai, mãe e filhos, são convertidos ao Senhor. Imagine uma família assim, onde cônjuges e filhos já experimentaram e têm experimentado dia a dia o novo nascimento, a conversão, a transformação do caráter pela presença do Espírito Santo na vida de cada um deles. Imagine como deve ser uma família assim. Eles vão ter problemas? Claro que continuarão tendo problemas, porque apesar de convertidos, são seres humanos. Mas certamente a presença do Espírito Santo na vida do pai, da mãe, dos filhos, vai ser um fator preponderante para que eles superem suas diferenças, para que eles vençam as dificuldades e tenham realmente uma família feliz e harmoniosa. Por isso eu quero insistir com você, você que é pai, você que é mãe, você que também é filho, você que é irmão, invistam todos juntos na busca de Deus, na vida de cada um de vocês e na família de vocês. Por isso, é claro, eu não posso deixar de falar do altar da família, onde a família se reúne para buscar a Deus junta ali, unida. Eu estou falando do culto familiar. Eu me lembro quando me tornei adventista, eu tinha uns 10 anos de idade. E na igreja se insistia para a gente ter culto familiar todos os dias, 2 vezes por dia.
E em nossa casa nós começamos a ter algo tão diferente, tão especial. Todos os dias, no começo do dia e no finalzinho do dia, às vezes já de noite. Mas a gente tinha o culto em família 2 vezes por dia, que bênção! Eu sei que os tempos mudaram, a vida se tornou muito mais corrida. Eu penso que famílias cristãs hoje que conseguem fazer o culto com todos os membros da família reunidos 2 vezes por dia são verdadeiros heróis. Mas eu quero instar com você no sentido de que pelo menos 1 vez por dia reúna a sua família para adorar a Deus. E se não der para ser muito tempo, que seja curtinho esse encontro. Talvez vocês cantam um hino juntos, leiam um texto da Bíblia, uma meditação bíblica juntos, fazem juntos uma oração, uma família unida. Ela nunca vai ser destruída, especialmente se está unida na presença do Senhor. Esse é o nosso tema, inclusive, né? Nós somos invencíveis com Deus. O diabo não consegue destruir um casamento, destruir uma relação familiar. Quando nós estamos verdadeiramente juntos, buscando a Deus com sinceridade, nos humilhando todos os dias na presença dEle, pedindo a Ele que nos ajude a amar uns aos outros, a compreender uns aos outros. E olha aqui uma outra coisa que eu quero compartilhar com você. E aqui eu estou compartilhando da minha própria experiência, da minha experiência pessoal. Eu tenho aprendido pela vida, ao longo dos anos, que em vez de ficar orando, pedindo a Deus para mudar minha esposa, ou mudar talvez minhas filhas em algum comportamento delas, eu preciso muito mais pedir a Deus que me mude, para que Deus me dê mais paciência, mais compreensão, mais bondade. Você entende o que estou dizendo? É claro que a gente pode orar sim pela esposa, pelo marido, orar pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, porém mais importante ainda é que nós oremos por nós mesmos, pedindo a Deus que mude a gente. É mais fácil Deus agir quando você está pedindo para Deus agir na sua própria vida do que quando você está pedindo para Deus agir na vida do outro. E você me dirá, mas pastor, a gente não deve orar pelos outros? Deve, claro que deve. Mas com o tempo eu aprendi que em vez de pedir a Deus para mudar minha esposa ou as minhas filhas, é muito mais significativo que eu peça a Deus para me mudar, para me ajudar a ser menos crítico, menos azedo, menos amargo, menos ingrato. Quando eu peço a Deus para me ajudar, para que eu seja mais tolerante, mais bondoso, mais compreensivo, esse é um ponto. Segundo ponto que eu lhe digo em relação à sua oração, peça a Deus que lhe ajude a ver mais as virtudes do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Você sabe, não tem ninguém perfeito. Todos nós temos defeitos e muitos defeitos, mas é claro que todo ser humano também tem suas virtudes. Ninguém é assim, só errado, só torto. Tem que ter alguma coisa boa em todo mundo, claro que tem. Então, em vez de ficar só vendo os defeitos dos nossos familiares, vamos pedir a Deus que nos ajude a ver as virtudes deles. Porque quando você começa a ver as virtudes das pessoas e valorizar as virtudes delas, a tendência é delas quererem cada vez corresponder mais a essa sua expectativa positiva que você tem nelas. Agora, se você fica dizendo para o seu marido que ele é preguiçoso, que ele é responsável, se você fica dizendo para o seu filho que ele é burro, que ele é malandro, se você fica dizendo para a sua mulher que ela é porca, que ela é sei lá o quê, você está colocando uma carga de coisas negativas na pessoa, isso não vai motivá-la a mudar, pelo contrário, ela vai se tornar cada vez mais resistente, mais endurecida no seu erro. Mas quando você vê as virtudes e valoriza as virtudes, a tendência da pessoa é querer cada vez ser melhor. Então, veja, eu oro para que Deus me mude, me dando mais paciência, compreensão e bondade. Eu oro para que Deus me ajude a ver mais as virtudes e valorizar as virtudes dos que convivem comigo. E terceiro aspecto, é importante que você e eu, nós todos oremos, pedindo a Deus que nos ajude a não desistirmos da nossa família, por mais que nós tenhamos dificuldades. Como já lhe disse, todos temos dificuldades. A diferença é a maneira como uns lidam com as dificuldades e outros lidam de outra forma. Lide com as dificuldades de forma positiva e peça a Deus que lhe ajude a não desistir da sua família.
Não desistir do seu casamento. Eu gosto de um pensamento antigo que diz assim: os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. É assim. E olha, se fosse para desistir do meu casamento por conta de dificuldades no relacionamento familiar, eu já teria desistido. Especialmente nos primeiros anos de relacionamento. Mas eu louvo a Deus, porque Ele colocou no meu coração que eu não podia, que eu não devia desistir, porque eu fiz um compromisso com a minha esposa, diante da minha família, diante da família dela, e acima de tudo, diante de Deus. E eu louvo a Deus porque Ele não deixou eu desistir, Ele não deixou a minha esposa desistir, e nós perseveramos. Dificuldades ainda temos, mas hoje a gente tem muito mais compreensão, muito mais amor, muito mais entendimento. Deus nos deu 2 filhas que são lindas e muito queridas. Tudo isso não existiria se a gente, nos primeiros anos, pelas dificuldades iniciais, a gente tivesse desistido. Então eu quero insistir com você nesse ponto. Vamos buscar mais a Deus em nossa casa, tanto em nossas orações particulares, pessoais, mas junto com a nossa família, fazendo culto todos os dias, buscando a presença do Senhor. E, queridos pais, consagrem seus filhos a Deus, consagrem seus filhos a Deus. E que seus filhos saibam disso, que sua maior alegria como pai, como mãe, é vê-los sendo fiéis a Deus. É claro que a gente se esforça para que os nossos filhos tenham bons estudos, se tornem depois profissionais úteis, competentes. A gente se preocupa com a saúde deles, com a segurança deles. Mas você quer saber de uma coisa? Para pais cristãos, o maior desejo e interesse deles e o maior cuidado deles em relação aos seus filhos tem a ver com a vida espiritual deles. Porque a gente sabe que Deus nos dá esses filhos para que nós os preparemos para a eternidade. Nós cristãos sabemos que essa vida aqui é só uma passagem muito curta, muito incerta. Deus quer nos levar para a eternidade e nós precisamos levar nossos filhos para a eternidade. Eu gosto do texto que está lá na 3ª carta de João, no verso 4. Essa carta é pequenininha, só tem um capítulo. Então, é a 3ª carta de João, verso 4, João diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu acho tão bonito isso. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. É claro que João aqui está se referindo a filhos espirituais. Pessoas que se converteram ao Evangelho, a Jesus Cristo, por meio da pregação dele e do exemplo dele. Mas serve para a gente também, em relação aos nossos filhos, assim, literalmente. Nós, pais, não temos maior alegria do que esta, de ouvir, de saber que nossos filhos andam na verdade, que nossos filhos andam com Cristo, que eles são fiéis a Deus. E eu digo, faça com que seus filhos saibam disso, que eles saibam que essa é a sua maior alegria. E se porventura algum deles se desviar do caminho, que eles saibam que essa também é a sua maior tristeza na vida, o fato deles estarem longe de Deus. Porque o nosso objetivo maior como pais cristãos, no que diz respeito à nossa missão na paternidade, na maternidade, é salvar os nossos filhos e levá-los para a presença do Senhor. Bom, eu estou pensando aqui numa outra direção agora. Bom, mas na verdade é tudo a mesma direção, é tudo a mesma coisa. Lembra do Sermão do Monte? No Evangelho de Mateus, está nos capítulos 5 a 7. Se você for olhar lá no Sermão do Monte, no finalzinho do capítulo 7, Mateus diz que quando Jesus terminou de fazer aquele sermão fabuloso, o povo estava encantado, as multidões estavam maravilhadas com seus ensinos. E é evidente que Jesus percebeu isso. Jesus percebeu que o povo estava assim extasiado diante da profundidade do seu raciocínio, da beleza de suas palavras. E eu acho tão interessante como Jesus inteligentemente termina o Sermão do Monte. Ele diz assim: gente, quem ouve minhas palavras, mas não pratica, é um homem insensato, que constrói uma casa sobre areia. Quando vem chuva, quando vem tormenta, essa casa cai, essa casa é destruída porque foi construída sobre areia. Assim, disse Jesus, é todo o que ouve minhas palavras e não pratica. É como se ele estivesse dizendo assim: tá bem, tá legal vocês estarem aí todos ouvindo, encantados com a mensagem, tá tudo ok, mas se vocês não colocarem essa mensagem em prática, não vai adiantar nada.
na verdade, vocês vão estar rejeitando a mensagem, ainda que vocês a apreciem agora, se vocês não praticarem. Mas, e essa é a melhor parte, Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente, que está construindo sua casa sobre a rocha. E Jesus disse assim: quando vier uma chuva forte, quando os rios transbordarem e os ventos forem impetuosos, essa casa, disse Jesus, não cai. Com isso, Jesus está fazendo uma promessa. Ele está dizendo assim: se você ouvir minhas palavras e colocá-las em prática, se você procurar viver os conselhos que você tem ouvido em relação à maneira como você deve viver em família, conselhos que vêm da própria palavra do Senhor, se você colocar esses conselhos em prática, Jesus diz assim: quando vierem as dificuldades para a sua família, eu vou sustentar a sua casa, eu vou amparar vocês, eu não vou deixar que a família de vocês se desintegre, se vocês forem ouvintes e praticantes da minha palavra. É assim mesmo. Nós somos invencíveis com Deus quando nossa casa está construída sobre a rocha. Quando a gente verdadeiramente ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, a bênção de Deus está sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E o diabo pode soprar quantos ventos ele quiser. Ele não vai conseguir nos vencer, porque a bênção de Deus é maior do que toda a oposição do mal. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pratique, viva o evangelho. Esses conselhos bons que você ouve em encontro de casais, esses conselhos bons que você ouve em sermões na igreja, esses bons conselhos e orientações que você encontra na Bíblia, a palavra de Deus, no Espírito de profecia, procure viver, procure praticar. E você vai ver que o Senhor vai ser fiel em cumprir sua promessa e Ele não vai deixar o diabo derrubar a sua casa. Uma experiência pessoal. Eu era menino. Eu tinha nessa época, uns 9 anos de idade. Nós éramos católicos assim, mas não praticantes. Só que a minha mãe, há algumas semanas, estava frequentando uma igreja evangélica. E a minha mãe, nessa época, foi se submeter a uma cirurgia. Eu imagino que não era nada muito grave, mas a minha mãe estava preocupada com isso e nós também, todos em casa, estávamos. Nós somos 5 filhos. E eu me lembro que minha mãe foi para o hospital, se internou, e no dia seguinte, meu pai disse: olha, a mãe de vocês quer que eu leve vocês lá para ela conversar com vocês. E aí nós fomos, os 5 filhos. O hospital permitiu que a gente entrasse, nós fomos ao quarto, e eu tenho essa lembrança na minha mente. Eu só tinha uns 9 anos. A minha mãe reuniu todos os filhos, assim, os 5 em volta da cama, e meu pai também estava próximo. E eu nunca mais me esqueci uma frase que a minha mãe disse, com muita emoção. Ela disse assim: eu já orei. Minha mãe estava aprendendo a orar. Até aquela época ela só sabia rezar, fazer orações decoradas. Mas ela estava aprendendo a orar. E ela disse assim: eu já orei e pedi a Deus que se alguma coisa acontecer comigo... A gente entendeu que ela com isso estava querendo dizer assim: se acontecer de eu morrer, né, não resistir à cirurgia, eu já orei e pedi a Deus que se alguma coisa acontecer comigo, que Ele guie todos vocês no caminho do Calvário. Que Ele guie todos vocês no caminho do Calvário. Eu nem sabia o que era o Calvário, mas eu tinha uma noção de que aquilo tinha a ver com Deus, com Jesus. E aquela frase ficou guardada na minha mente até hoje. Eu já orei e pedi a Deus que se alguma coisa acontecer comigo, que Ele guie os meus filhos, que Ele guie vocês no caminho do Calvário. Como é lindo quando nós, pais, oramos pelos nossos filhos e nós deixamos claro aos nossos filhos que o que nós mais desejamos é que eles sejam fiéis ao Senhor. A minha mãe, na sua simplicidade, colocou essas palavras na sua oração e Deus atendeu a oração da minha mãe. E Deus tem guiado todos os seus filhos na direção do Calvário. Hoje, tudo o que eu mais quero na minha vida é viver para a glória de Deus e anunciar o Calvário, anunciar Jesus e a salvação que há em Jesus Cristo. Por isso é que eu insisto com você: busque a Deus na sua família. Ore pelos seus filhos, ore por você mesmo, ore pelo seu cônjuge. Orem, filhos, pelos pais, pelos irmãos, e vamos colocar nossa família nas mãos de Deus, porque com Deus nós somos invencíveis.
Acredite, ao pé da cruz, nossas diferenças, elas são compreendidas e superadas. Ao pé da cruz, nossas inclinações inferiores para o mal, elas são dominadas e são substituídas. Ao pé da cruz, o orgulho é vencido, o egoísmo é quebrado, porque ao pé da cruz de Cristo nascem perdão, compreensão, bondade, fidelidade, maturidade, compromisso. Ao pé da cruz do Senhor Jesus Cristo nasce amor, e que esse verdadeiro amor de Cristo esteja no coração de vocês. Bom, eu quero terminar lendo um texto aqui do Salmo. Eu vou agora aqui ao Salmo 115. Na verdade, é uma linda bênção de Deus para você e para a sua família. Salmo 115, versos 14 e 15. Está escrito assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, que o Senhor multiplique bênçãos na vida de vocês, todas as bênçãos necessárias, mas em especial a bênção da salvação, a bênção da harmonia, a bênção da alegria, a bênção da esperança. Permaneça firme no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração, não desista do Senhor, e você verá que com a bênção do Senhor a gente vence a todos os obstáculos que aparecem em nossa frente, porque em Deus nós somos invencíveis. Posso fazer uma oração com você agora? E se você está aí, talvez até junto com sua família, podem ficar todos aí juntinhos e vamos orar a Deus, tá bem? Busque a Deus comigo. Pai querido, ó Deus, nessa hora eu te peço, Senhor, mesmo sem ter nenhum merecimento, mas pelos méritos do nosso querido Salvador Jesus, que Tu abençoe, Senhor, todos que participam dessa oração, aqueles que porventura estejam felizes, realizados no relacionamento familiar, ó Deus, conserve-os assim, Senhor, para que eles permaneçam com essa alegria, com essa paz, com essa harmonia e esperança. Mas se tem alguém, certamente tem alguém, Senhor, que não está bem, seja na relação conjugal, seja com os filhos, com os pais, entre irmãos, seja como for, eu te peço, toca essa vida, Senhor, esse coração, transformando, Senhor, a tristeza em alegria, o desânimo em ânimo, em perseverança, em esperança. Abençoa, Senhor, esses teus filhinhos que estão em dificuldades, para que eles não desistam da família, e que o Senhor possa confortá-los e ajudá-los, para que a crise passe logo, e fique apenas a aprendizagem, o crescimento, o amadurecimento, mas que a família permaneça unida e feliz sob Tua bênção. Eu te peço, Pai, com gratidão e com louvor, no nome santo de Jesus. Amém.